Seja bem-vindo ao podcast Giro Biobox, um lugar onde a gente conecta arquitetura, design, tendências. A gente fala com muita leveza e com descontração sobre isso. Eu sou a Carol Scolfaro, sou jornalista especializada em arquitetura e design, e ao meu lado, a Ila Rossetti, que é designer, arquiteta e que é a co-diretora deste podcast. E tem mais, esse podcast tem a co-direção da Sueli Garcia, designer de interiores, e também nós temos a parceria criativa da Belas Artes, uma instituição que há anos forma mentes criativas e inovadoras para o mercado. Ila, vamos apresentar o nosso convidado de hoje? Vamos lá. Esse segundo episódio do nosso podcast, ele vai falar de um outro grupo de macro tendências que fala, a gente deu o nome de Chronos Life, mas que fala sobre as questões da nossa volta e a busca, né, e o encontro com a nossa identidade primária, com os nossos arquês, né, com o nosso arcaico e como esse arcaico pode contribuir para a descoberta de soluções importantes, né, no contemporâneo, né, Ale? Exato. E, bom, ninguém melhor para falar sobre isso, né, do que o Ale Salles, que é um amigo de muitas datas, né, de muitos anos, parceiros, e uma pessoa que eu admiro imensamente, além dele ser meu chefe, então não posso dar bola fora, ele é meu coordenador, e uma pessoa que tem um trabalho lindíssimo. Sinto que teve nos últimos anos um amadurecimento e quase que o encontro consigo mesmo para afirmar e reafirmar toda uma pesquisa feita já há anos, né, Ale? Exatamente. Mas que eu sinto que ele tomou coragem agora para expor o que ele pensa e o que ele é, né? E por isso nós convidamos o Ale, que é muito especial, muito querido, que mora no nosso coração aqui. Meu Deus, que... Vou chorar! que honra, né? Eu acho que, primeiro, obrigado pelo convite, fico feliz demais. Eu acho que até já introduzindo um pouco da perspectiva da nossa conversa, né? Então, eu brinco que sou arquiteto de formação, né? Arquiteto urbanista, tenho mestrado em semiótica e tudo mais, mas acho que hoje eu sou mais um andarilho. Sim, demais. Porque essa maturidade que você traz, né, aí na fala inicial, ela talvez demonstre uma vontade muito grande, né? Eu acho que de uma maneira de pensar contemporânea, de olhar a circularidade do pensar, né? Então, a gente está tão afoito a futuro e a futuros, e a gente está descartando presentes e passados, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com essa questão do plural, até para que a gente pense, inclusive, na coletividade, né? Então, quando eu penso em ancestralidade, para mim, eu estou, de algum jeito, usando um tecer do tempo que envolve humanidades, que envolve temporalidades, que envolve memórias, objetos, materialidades. Então, é um lugar, realmente, que a gente precisa olhar com respeito, né? E principalmente responsabilidade, né? Então a gente está numa gestão de tempo criativo que está cada vez mais afetado por novas tecnologias, somatórias de inteligências, e a inteligência ancestral ela não pode ficar apartada disso, porque ela é a garantia, inclusive, da nossa sobrevivência, né? A gente está falando de crise ambiental, então a gente está procurando em soluções originárias como é que a gente segue, né, ou cura um planeta, né? Então por isso que esses saberes eles voltam de uma forma tão implacável, né? Tão abatadora, né? Arrebatadora em todos nós, porque realmente começa a fazer muito sentido, né? Então, isso de algum jeito, né? Quando a gente faz essa convergência para o design, né? Para a arquitetura, é realmente pensar como essas disciplinas sob o viés da ancestralidade são meios de comunicação. Então, a partir do momento que eu investigo um material e sua rastreabilidade, então estou falando da taipa, de onde vem a taipa, por que é da taipa, quais são as questões técnicas da taipa, como é que os grandes pensadores da taipa a conceberam com necessidade, a tecnologia. Dessa forma de construir, né? Exato. Porque existe uma até tecnologia, ambiental. né? A gente fala tanto de ar-condicionado, mas a gente está falando, por exemplo, de um sistema construtivo que é tão fresco quanto Sim, e menos agressivo ao planeta e às menos, pessoas, né? Exatamente.
Então, eu acho que essa dimensão que a gente acessa, né, nessa responsabilidade e um compromisso é porque a gente começa a olhar, de novo, né, o tempo circular, né, desse ir e voltar, né, que para mim também é um circular de cura. Então, a gente está sempre se autocurando, né? A pandemia foi um grande ensinamento disso, né? Se a gente não se curou, a gente precisa apanhar. Sim. Né? Se a gente não aprendeu com isso... Exato. Então, para mim faz muito sentido olhar realmente tudo isso. E também eu acho que a gente começa a entender a formação cultural das coisas, né? Então, a gente hoje tem uma discussão, né, pública, né, necessária, de tantos vieses, de vozes que foram ali apartadas de contribuição cultural, e a partir do momento que você olha isso como um olhar de como um território se forma, né, como a gente entende culturalmente um lugar, você começa a entender a importância dessa soma, da contribuição coletiva para a cultura, né? Então, de novo, se eu falo da taipa, eu estou falando da taipa do sertão, mas é a taipa que está em Sorocaba, mas é a taipa africana, por exemplo, que ela tem uma constituição de cinza. Então, são tecnologias somadas, né, e que devem ter realmente os seus interlocutores aí referenciados. Sim, com certeza. Inclusive, hoje eles são heróis, salvadores da nossa vida futura, né? Então, esse salto do tempo, para mim, ele tem estado muito efetivo, porque, não somente por uma questão pessoal, eu comecei a investigar minha própria ancestralidade para converger, realmente entender isso como um caminho, né, de futuro saudável, de um futuro que pauta na educação e no aprendizado e que busca nesse aprendizado a sabedoria, né? Então, acho que são pilares, são saltos importantes para se tornar sábio, né? Quando a gente olha, por exemplo, os nossos avós e tudo mais, né? Quanto ensinamento, né, Ale? Quanto ensinamento Exato. em termos de vivência, Sim. de uma vivência pacífica, né, com o entorno, né? Exato, e assim, até de pensar, até muitas vezes a sobrevivência de uma maneira muito criativa e inovadora. A gente fala tanto de inovação e a tangência imediata é a questão digital. Sim, tecnologia Mas digital. o que é a inovação? Sei lá, desde o plantio do café, desde da construção de uma alvenaria, de uma parede, enfim, né? Inúmeros caminhos aí para entender a busca e soluções muito ali legítimas, né? Sim. Ale, tem uma questão que você colocou que eu achei muito legal, eu acho que é fundamental hoje para a nossa existência planetária, que é pensar nessa coisa do coletivo e dos recortes, né? Eu não me esqueço de um puxão de orelha que eu recebi de uma professora de história do doutorado, e eu estava apresentando as tendências como se fosse uma verdade única e absoluta. E ela falou assim, mas isso aí que você está falando é para quem? Né? Para qual é o público? Não existe um público único, não existe uma pesquisa de macro tendências, né? Existem vários layers e camadas e públicos e pessoas e realidades que a gente precisa estar atento a isso e não levar tudo como se fosse uma única verdade, né? Não, exato, e concordo com a observação e com o recorte, porque até a palavra tendência, tenderá, né? Pode ser um direcionamento realmente que você pode estar literalmente direcionando de uma forma não exatamente, né? Sugestionando a. Então você começa a apartar também o que contribui para aquela visão, né? A partir daquilo que foi direcionado. Então, eu acho que a gente tem outros caminhos até para validar. E eu acho que no caso, pegando da tendência, né? E falando da ancestralidade agora como uma tendência, como a sustentabilidade se tornou uma tendência, eu acho que a minha franqueza que isso é um papo furado, né? É porque realmente a investigação sobre essas duas disciplinas, por exemplo, ela não é exatamente profunda, né? Então Quase que um aplique, né? É uma prateleira, né? Prateleira. Nossa, eu tô me sentindo muito sustentável. Você não tá se sentindo muito sustentável. Não existe. Você tem que ser. Não se sente. E hoje em dia você. Ações, né, que a gente pratica, tem uma questão que semântica. Exato. Obrigatoriamente você tem que ser sustentável e não é uma condição de escolha, né? Hoje em dia é uma condição realmente de
de pensar o coletivo. Sobrevivência. Né? De agir. Exato, e é interessante. Não é uma palavra estática, né? Exato. Eu vejo a sustentabilidade É uma como ação, né? ação, verbo Ação. a ser conjugado. Exatamente, eu acho que como um princípio ativo, Isso. entendeu? Não uma passividade. Então, acho que talvez seja essa questão do movimento. Eu falo que sou sustentável, mas passivamente eu não ajo como. Eu não, assim, Entendeu? É aquela coisa. É um hashtag partiu. Tô no sofá ainda, né? É. Então é mais ou menos isso, né? Então sim. você precisa sair do sofá, querido. Pra querida. partir, Exatamente, né? pra Envolve a discurso, sua né? ação. Coloca o movimento aí porque não tá funcionando, Sim. né? E aí eu Verdade. acho que a tendência ela tem esse papel, né? Aí que hoje, até pensando com o mercado e tudo mais, funciona muito bem, mas ela não não pode não se pilarizar realmente em conceitos de realidade. Uma verdade única, Exato. né? Não, a realidade a derruba facilmente. Exatamente. Né? Ela é um caminho, mas ela não é o caminho. O caminho É a tendência único, para né? quem, né? E sobre quais circunstâncias, Exatamente. né? É a cor do ano e tudo mais. Então, assim, tudo isso faz parte, acho que, de uma vivência contemporânea. Tudo isso são uma série de sugestões. Mas eu acho que, inclusive, a própria questão da identidade, da legitimidade, está em olhar isso tudo e traduzir de uma forma mais apropriada, mais consciente, né? Mais coerente, né? E, ao meu ver, muito pé no chão também. Sim. Porque eu acho que isso a gente tem contundências em relação à verdade. E aí sim a gente atinge o coletivo. Por isso, de novo, volta à questão do ritual. A gente tem radarizado o empobrecimento dos ritos, dos rituais. Então a gente não tem mais rito de passagem. O rito de passagem é que o bebê nasceu e vai para aquele quarto. Que felicidade. Não, que Chega- nasceu É em tal verdade. hospital, ficou em tal quarto Exato. foi filmado todo Uhum. o processo e vai para aquele quarto dos sonhos, né? Exato. Então, assim, você começa a jogar uma série de questões que extrapolam a própria arquitetura, o próprio design interiores, e enfim, para dar conta de tudo isso. Então, talvez a grande questão de novo, né? Como é que eu tento repensar isso, né? Como ritmo, como energia, né? E até como conhecimento, né? Porque, por exemplo, me tornei mãe. Poxa, quantas camadas tem ali, né? Exato. E que as pessoas não se dão conta. Não tem. Não muitas né? camadas. Às Não vezes é só um conto de fadas, né, Carol? Nossa, Às vezes você um tem o quarto de pouco. bebê lindo, mas você tá péssimo, você tá cheio Sim. de dúvidas. Você fala assim, gente, o que vai vir agora? O que vai acontecer comigo, né? Exato. Como é que dá conta disso? Então, de novo, eu acho que essa ritualização, né, todo esse conhecimento, ele parte de novo dessa busca também de passados, né? Então, às vezes é uma experiência da mãe, da amiga, de alguém que ouviu. Então, como essas histórias, essas memórias também servem para nos ajudar, né, a ritualizar e até curar. Entendeu? Eu acho que também é bem, bem importante. Eu queria Carol, até saber, fala pra inclusive, gente, porque a gente não para eu nunca. tenho uma pergunta aqui que é exatamente sobre isso. Assim, em que momento a sua trajetória pessoal influenciou essa forma de enxergar o design que tem a ver com esse resgate da ancestralidade e de olhar para as raízes, para os rituais também, que eu acho que é uma coisa fantástica. Fala um Perfeito. pouco dessa trajetória. Olha, Carol, a minha carreira como arquiteto, né, eu acho que eu tive uma sorte muito importante de ter pessoas incríveis que me acolheram no mercado, né, me ensinaram muita coisa, inclusive o ofício da arquitetura, né, e também em talvez serpentear em mercados dentro da arquitetura, né. Então, eu saio de uma faculdade que tem uma construção intelectual muito forte sobre pensar a cidade e numa escala gigante, mas meu ponto de interesse era o parafuso, era esse 1 para 1, né? Então eu tive que me reescalar para poder entender isso, né? Então não era uma questão somente da faculdade, mas era de uma mudança de visão. Então a interiores chega para mim nessa oportunidade de reescala, né? E é evidente, né? Quando você começa a se reescalar e você começa a projetar, entender intimidades, entender jornadas, entender ali tempos de vida, é obrigatório, seja para um apartamento, seja para um desenho de imobiliário, seja para um restaurante, que você vai abrigar ali inúmeras pessoas que você nem sabe quem são, né? E, de novo, todo aquele contexto tem que dar conta daquilo, né? Então, talvez essa reescala já foi o primeiro sinal, né?
E aí passei por escritórios aí bastante importantes, renomados aí, que estão ainda no mercado. Em determinado momento eu me senti muita falta de estudar. Eu falei, bom, tá tudo super legal, né? Já tenho conhecimento aí que tem me colocado em oportunidades muito interessantes de investigação, mas eu preciso me instrumentar melhor. E o meu maior incômodo talvez seja o que a gente começou em conversa, né? Que é a simbologia, as semióticas, os significados. Então, né, não era só colocar uma parede azul, né? Não era só entender porque aquilo de algum jeito tinha uma relação de afetar, de impactar as pessoas, marcas, enfim. E aí decidi fazer um mestrado em semiótica, né? E aí foi uma revolução, porque se a reescala ela era uma vontade, né? Talvez o ressignificar, né? O pensar a partir de múltiplas escalas fez realmente entender que isso era um lugar muito fértil, né? de entendimento, de colaboração, de troca. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que se descobria um novo material, eu estava no ponto de ônibus ouvindo a senhora que estava vendendo bolo de fubá ali, contando a história dela. E ali no espaço dela de interiores, aqui é minha mesa. minha mesa. Você quer um café limpinho, viu? Olha, essa cafeteira. Eu falei assim, olha como é importante a cafeteira, o café, a xícara, o paninho, o lenço na cabeça dela. E aí eu começava a comprar bolo de fubá toda vez só para conversar com ela. Então legal. Isso, na realidade, é essa redimensão, né? Então, Sim. ali também é interiores. E aí eu acho que dentro da sua pergunta, essa mudança foi realmente entender a democracia da arquitetura, do design, porque no semiótico urbano eu tinha que entender como a cidade tem camadas humanas. Sim. Então isso foi dando um outro ressignificado para entender os amarelos, os vermelhos e tudo mais, né? As texturas das pessoas, né? E como isso de algum jeito são narrativas, né? E eu acho que talvez o caminho disso, né? O amadurecimento até surgir meu próprio escritório foi entender como é que eu conseguiria trabalhar isso de uma forma cadenciada em projeto, né? Em pesquisa, até em consultoria. E para mim hoje, que é uma das minhas maiores paixões, né, que é a educação. Né? Como é que eu poderia levar isso para arquitetos, né, e para o público imediato ali, arquitetura e design, o quanto isso é potente, inclusive para a gente nos entendermos como contribuintes culturais brasileiros. Porque eu acho que a gente fala muito pouco sobre a sua contribuição cultural. Né? Parece que não é com a gente, né? Não é. Parece que a nossa Oi, eu tô aqui no Sudeste, eu não tenho nada a ver com o nada Norte. a ver com o Isso Norte aí. nem com o Nordeste. Não. Cada um muito na sua bolha, né? A Liu Decor, né, grande trendsetter holandesa, fala isso, que se você é do Norte, você não tem como contar a história do Sul. É difícil, né? Né? Você não Então, tem a vivência do corpo, não tem a né? vivência. E a gente está fazendo isso há todo tempo, a gente está se emprestando de narrativas, e o que eu acho que é temeroso, se apropriando de histórias. Né? A gente não está fazendo uma apreciação cultural, a gente está fazendo uma apropriação cultural. Isso é uma inversão completamente perigosa, né? Então, nesse sentido, eu comecei realmente a ter isso como um viés de trabalho, né? Até realmente isso se tornar, evidentemente, mais, né, como público, socialmente, né? Como meu trabalho chega nos lugares a partir desses pontos de convergência, né? Então, eu brinquei que eu sou mais andarilho porque eu caminho muito, né? Quase como tem um livro do Francesco Careri que eu amo, que foi minha bíblia do mestrado, que é Walkscapes, né? Como é que a gente olha para a cidade sem mapa, simplesmente andando, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa fazer mais isso, a gente precisa caminhar, precisa ser gentil, né? E não estou falando somente de educação, é gentil com tudo, com a gente, com o ambiente, Sim. né? Com a nossa percepção, porque isso é uma tradução muito importante e responsável para a nossa profissão, entendeu? Aí eu atinjo com responsabilidade, eu afeto, né? De impacto o outro, realmente com um conhecimento um pouco mais latente, mais profundo. Sim. A gente tem uma pergunta aqui em relação também a essa linguagem do design brasileiro. Você acredita que tenham elementos que nos identificam para o mundo?
sua visão. Sim, não, é uma pergunta boa. Depois de estudar tudo isso, né? A gente precisa... Olha, meu recorte particular, sim, mas como é que eu identifico esse design brasileiro? Se eu olho não como forma estética apenas, mas como um lugar de memórias, de registros, né? E me permito a entender isso de uma forma erudita e não erudita, né? Então a gente está falando de contribuições. Então, nessa discussão de design brasileiro, precisa entrar, por exemplo, no design popular. Sim, a arte popular. é fundamental, né? Sim. Entendeu? Passa por aí, né? Então é um empréstimo de voz, né? Eu estou usando a cabeça da neguinha para usar ali na minha recepção. Desculpa, ela tá ali. A cadeira da Lina, desculpa, ela tá aqui com você. Sim. Entendeu? Então, eu acho que essa relação que acaba sendo muito identitária ao que a gente entende como desenho e tudo mais, ela está realmente numa amálgama, não é nenhuma mistura. Eu acho que a mistura ela ainda permite que a gente veja características ali um pouco mais separadas, né? Mas quando você amálgama, eu acho que você torna uma coisa única e isso torna uma característica, né? Então, por isso que talvez uma apreciação cultural ela seja mais possível, porque a gente não sabe muito os nossos começos e fins, né? As nossas origens estão muito misturadas, né? Essa coisa do amálgama, eu acho que ela é um reflexo importante do que nós somos enquanto Totalmente. Brasil, enquanto... É difícil falar nação, né? Esses dias eu estava lendo um texto muito bacana falando da diferença da identidade, do que é identidade cultural e do que é identidade nacional e o que é nação. Né? Quais são as camadas de todas dessas denominações, né? E muito interessante que ela coloca esse começo desse nosso olhar para a gente mesmo na semana de 22, né? Quando você os tem isso de uma maneira mais escritores explícita, começam né? a olhar e falam, olha, tá tudo bem, nós somos diferentes, mas é isso que é legal. Exato. Isso que vai nos amalgamar enquanto povo, né? Enquanto nação. Então é um momento que começa a ser aceita essas diferenças, não resolvidas, mas pelo menos, olha, gente, percebidas. É quase que um olhar, né, para essas diferenças como algo que pode contribuir e contribui para um jeito de ser, né? Exato. E é importante quando você diz isso, porque se a gente em 22 começa a ter um despertar para uma percepção, em 2025 a gente não tem que ter dúvida. Exato. Entendeu? Não tem que ter Então dúvida. realmente é uma questão realmente de distorção de visão, né? E uma coisa que eu acho que também é importante a gente falar sobre características de design brasileiro como identidade e tudo mais, né? É que existe uma espontaneidade, né, ligada muito à sobrevivência, que para mim está totalmente condicionada ao papel da criatividade brasileira e da inovação, né? Mas, Ale, a sua fala me acende uma coisa que a gente fala muito sobre a multidisciplinaridade e assim, a importância de beber de diferentes fontes para ter esse repertório mais rico mesmo. Porque a gente quer ampliar as visões também, trazendo conteúdo de qualidade, mas a gente sente que isso falta um pouco para o brasileiro. Não sei, você sente isso também, sendo da academia e estando também no mercado, enfim. Maravilhosa a sua pergunta, porque eu acho que hoje eu tô na autoaceitação, tá, gente? Então o brasileiro precisa se autoaceitar como um ser multidisciplinar, né? Vou fazer uma brincadeira com vocês. Então, imagine quem é um feirante, né, que acorda de madrugada, chega no lugar para montar uma barraca, alinhar frutas, fazer quase que um teste de voz ali para aguentar a jornada do dia, né? Tem uma performance. Então, né? assim, Exato. e ao mesmo Se tempo... não tiver energia... e aí quando você olha a barraca montada, as frutas e tudo mais ali, né? É um cara multidisciplinar, ele é um comunicador, ele é um designer, né? Ele é um RH, porque ele arranja um monte de coisa, ele é um economista, ele é um vendedor... Gerente. Um gerente, um gestor. Um gestor. Então, assim, brincadeiras à parte, né? Mas
fazendo como recorte. Então, a todo tempo, a gente está realmente numa multidisciplina, né? E eu acho que isso, de novo, puxando para o viés brasileiro, é onde a gente ganha a nossa autoridade, né? Como desenho, como forma, como cultura. Porque como é que a gente consegue associar isso de uma forma tão absurda? E eu nem coloquei, né? Ele é um poeta, porque às vezes briga, Dona Maria, não sei o quê. Ele é quase um repentista ali. Isso que me lembrou, então na você verdade. fala assim, como é que alguém tá, sei lá, das 4 da manhã até as 2 da tarde, 10 horas ali. Nesse pique. Mas acho que a nossa cultura, né, ela é fruto desse acho que define bastante a gente, né? Multicultura, multidentidades e do hibridismo, né, Ale? Sim. Se bem que, né, alguns estudiosos dizem que o hibridismo, todo lugar aí, né? A natureza, né? Não existe algo que seja completamente isento de qualquer referência, né? E eu acho que a nossa cultura, ela facilita nesse sentido, né? De já ser multi como formação, né? Sim. Eu acho que, de novo, né? Isso tem que ser olhado com qualidade, de novo, obviamente pensando uma constituição cultural. O que talvez seja importante ressaltar é que essa multidisciplina, ela precisa passar por preceitos de respeito, né? De entendimento, de conhecimento, de disponibilidade para entender a multidisciplina do outro, né? Porque justamente é onde a gente tem os grandes choques, principalmente na área da arquitetura, design e tudo mais, né? Então, às vezes ali a vocação que se tem para um profissional, né? Para um artista, enfim, para uma pessoa, né? Ela precisa de uma escuta e de uma visão, né? Ali ativa, né? De entender. Olha, me conta, o que você está fazendo? O que você propõe? Vim aprender com você. Não o contrário. Não, olha, você faz uma cerâmica tal, eu queria que você fizesse branca. Mas a minha família, geracionalmente aqui no Jequitinhonha, faz cerâmica desse jeito. Então, essas imparcialidades, sabe, que na realidade detonam a questão multidisciplinar, entendeu? Porque ela apaga histórias. Eu já vi algumas curadorias nesse sentido, que interferiram tanto na técnica artesanal, que a ponto de se esvaziar mesmo de sentido. Quase afastada do sentido, né? E fica coisa estética. E questões estéticas, na maioria das vezes, importadas. Exato. Né? De outras visões, de outros lugares, de outras culturas. Quase que, olha, a gente tem um cara bom lá que faz cerâmica, talvez a gente possa imprimir isso, né? Essa linguagem de fora que vem para cá querendo meio que domesticar de uma certa forma esse artista, esse designer, esse artesão, né? E aí de novo eu bato na questão da apropriação cultural, né? E nesse caso ela é perversa porque pode ser um apagamento de técnica. Aquela técnica nasceu por aquele tipo de materialidade. Sim. Então a adição ou mudança de uma forma de fazer, ela pode apagar um saber. Exato. Né? Então, de novo, né? A questão da multidisciplinaridade, para mim ela está ligada a realmente um ethos brasileiro. A gente não tem como não negar que somos, né? Mas ao mesmo tempo a sobrevivência dela, ela está a partir do reconhecimento que o outro também é multidisciplinar, não somente a mim, né? Porque senão ela vira hierárquica, né? Porque aí eu acho que ela não funciona. Talvez seja isso, Carol. Esse respeito, eu adoro quando a multidisciplinaridade ela não é hierárquica. Eu acho que é isso. É humildade isso também, né? Reconhecer que somos todos um e não o meu é melhor que o do outro. Eu sempre brinco que eu peço licença para entrar. Tudo que eu já fiz, principalmente o ano passado que foi muito ativo, olha, licença, eu tô aqui para aprender, trouxe isso, vamos trocar. Não, vou aceitar seu café. Esse bolo de fubá também, porque eu sou guloso, pode me dar um segundo pedaço. Mas, de certa forma, né, para entender ali que a gente está, de novo, na sua santa observação, num ritual. Um ritual de aprendizado. Sim. Exatamente. Entendeu? Nossa, eu acho interessantíssimo essa coisa de resgatar rituais. E aí eu queria saber até de você uma curiosidade minha mesmo, assim, de rituais que você acha que se perderam ali, que você é um promotor,
você faz questão de resgatar, de certa forma? Fala um pouquinho mais de rituais pra gente, pra estimular. Acho que talvez o primeiro dele, que tem a ver com a comunicação, é a conversa. Né? Eu sou um rapaz que nasceu na periferia de São Paulo, né, com avós baianos e mineiros ali. Então a gente tinha sempre a oportunidade do rito da conversa. Então era o rito do café, o café da tarde, da mesa posta, do chegar da escola. Então sempre uma troca de ouvir, né? Às vezes, né, até por uma conta de uma travessura, você vai ter que ouvir mesmo, porque você aprontou isso. Uma obrigação. Mas a relação da conversa nos fazia crescer, né? E até quando a gente estava em outros ambientes, a gente entendia a importância da conversa, né? Até como referência. Eu volto de novo à ancestralidade. Então, hoje, um dos pontos cruciais para mim, assim, é como a gente reaprende a conversar. Mas no tempo da conversa. Então, assim, eu preciso também esperar você falar. Porque a gente está numa velocidade ali de atropelos, né? Que a gente não escuta. Não escuta. E aí eu acho que o aprendizado não acontece. Né? É que nem, por exemplo, você está dando uma aula, você preparou, você está trazendo em toda a experiência, alguém vem lá e levanta o celular, brau, bate um flash da sua aula. Aí você muda o slide, flau. Você fala assim, gente, mas não é só o slide. A pessoa veio aqui para tirar foto, é isso? Exato. Né? Poxa, eu tô contando uma experiência aqui que tá tangível ali visualmente no slide, mas tem outras histórias que vão permeando ali e eu quero saber a sua história pra gente corroborar. Sim. Né? Então, para mim, né, e aí até fazendo o gancho da questão da multidisciplinar, a conversa é também horizontal. Ela precisa ser em roda, ela precisa ter ali a relação da circularidade, do tempo de cada um falar, para o aprendizado fluir. Né? Então, esse para mim é um dos rituais que tem sido bastante importante. Né? O outro é de andar. Eu acho que a gente está numa cidade, por exemplo, como São Paulo, que nos coloca a todo tempo um movimento, falando de transporte e mobilidade, muito ligado ao carro como soberano, né? Inclusive até por questões de segurança, muitas vezes, né? Velocidade, compromissos, mas o grau de percepção que eu tenho dentro de um carro é diferente do que eu tenho numa bicicleta, numa moto, numa charrete, pulando com um pé só, enfim, ou sentado, olhando. Então, eu tenho tentado a ter isso, né? Não somente aqui em São Paulo, mas todo lugar que eu vou. Então, eu tiro um tempo, um dia, para andar, né? E aí eu falei essa questão do walkscapes, né? Minha cabeça funciona muito como mapas mentais. Então, ali, você sabe qual é a rua tal? Não lembro. Ah, mas é a rua que tem o prédio, né? Que tem aquela janela que tinha uma blusa vermelha. Então, é isso. Então, o andar, para mim, ele ritualiza a percepção. Ele me dá ali possibilidades de novos olhares. Então, às vezes, passar no mesmo lugar de manhã e à noite, né? Com uma luz diferente, com chuva, né? Porque a gente projeta, muitas vezes, ambientes que eles são completamente diferentes quando eles estão ali ligados às intempéries, né? Sim, então, assim, eu adoro quando as pessoas falam assim, nossa, mas eu achei que fica tão escuro quando tá chovendo. Sim, é uma porque realmente fica. Sim, você tem uma janela gigantesca que você está interagindo, inclusive, com esse céu absurdo que está ali, né? Então, a percepção, né, o andar, ele te dá essa possibilidade de entender que sim, né, existe um céu ali que está chovendo. Não é controlável, né, através do controle remoto. E eu acho que você falou uma palavra que eu ia chegar. A conversa te descontrola. Porque a gente está todo tempo controlando a coisa e quando você começa a conversar, prosear, como a gente está fazendo, você vai perdendo um controle gostoso, porque você vai se envolvendo, você vai né, ritualizando ali, trocando energia. Isso faz com que os saberes se aflorem. Né? Então, acho que a conversa... E a temporalidade, né, ela está muito ligada à questão do ritual. Tempo disposto para eu entrar em contato com algo, né, Ale? Que é lindo isso. Eu vou até te provocar uma coisa que eu sei também que você passa a mesma coisa. Quando a gente vai na casa dos parentes, os parentes dizem, vai. Mas eu tô aqui às 6 horas, mas como? A gente nem conversou. Come mais um bolinho, um pedacinho de bolo. É isso, esse tempo da conversa de 6 horas, porque ali você tá trocando, você tá se percebendo, tá se reconhecendo e se renovando. Então isso é um ritual. E para uma cidade urbana, né, contemporânea e como São Paulo, isso é caro,
né, tem ficado assim cada vez mais difícil. Seja por espacialidades que não são gentis para conversa. Uma cidade né? inóspita. Uma Uma cidade cidade barulhenta, histérica. Histérica. Veloz. Você fala, Tudo se eu vou... muito Histérica. rápido, né? Pois Até é. um beijo só e Exato. no interior Oi. não. Você... Já tô Tem indo, que já tô ficar indo. Bom te mais. ver, bom te ver. Mas você nem me viu, eu nem saí do Exato. carro, né? Exato. Então, acho que tem esse tipo de lugar que a conversa precisa possibilitar. E aí, obviamente, pensando como ambiente, como projeto, ela fomenta outras coisas, né? Então, né, os assentos, né? Como você torna a Organização conversa espacial também, Exato. né, Ali? Exato. Não vou colocar um sofá para ficar os 5 da família olhando para aquela TV. televisão. Que agora nem isso acontece mais. Não. Porque aí cada um tem o seu Tem a sua gadget que TV. vai pro seu quarto, cada um vive o seu mundo paralelo. Exato, né? exato. Então, acho que esse resgate que vem com vários movimentos do slow food, do slow fashion, que introduz a questão do tempo, né, o tempo gasto, o tempo doado, como um valor de diferencial, Sim, né, exatamente. do produto, por exemplo. Exato, né? exato. E eu acho isso importante porque, de novo, a gente coloca o tempo no centro da conversa, literalmente. Porque é você se permitir, né? Sim. Então, acho que esses rituais, eles estão muito ligados a muitas coisas que eu tenho investigado e falo isso, né, para clientes, alunos, né, em oportunidades, a importância disso realmente como uma ferramenta de projeto. Sim, Entendeu? olha isso. No centro está o tempo, O centro tá a o valorização tempo. do tempo Exato. Porque que é a o gente que a gente perdeu. e ele virou moeda, né? A gente negocia o tempo, né? Olha, eu vou Não, ficar um isso no tempo com você projeto, aqui. para começar um projeto, hoje o Benê falou uma coisa muito interessante. Vamos olhar para o espelho, perceber que a gente tem 2 orelhas e uma boca. Ou seja, Exato. a gente tem que ouvir o dobro e falar Menos. por um, entendeu? E Menos. quando a gente tá nessa coisa de querer mesmo mostrar o seu potencial, o seu repertório, as suas soluções maravilhosas, a gente não ouve o cliente. Não. A gente não fica quieto. Ouça o cliente, ouça o que ele tem para te dizer, as histórias que ele tem para te contar, né? E é interessante isso, né? Outro dia um amigo que tem uma marcenaria, que faz os nossos projetos e tudo mais, ele estava falando que foi visitar um apartamento, né, pronto de um projeto, e ele tinha um layout. Aí o escritório falou, olha, tem mais um apartamento nesse prédio que eu queria que você visse. Era o mesmo layout. Ele ficou chocado, porque só mudavam as materialidades, mas era o mesmo layout. Aí ele falou, olha, eu não sou especialista, mas é uma família? Não, uma família e um casal, mas dá super certo. Ele ficou tão chocado que ele saiu e ele me ligou. Eu falei, eu acabei de passar por isso, tal. É normal? Eu falei assim, não, infelizmente não é, mas... Não deveria ser. Não deveria ser, mas existe É. aí de novo essa questão do tempo, né? Como é que esse cliente, na realidade, ele tá montando uma casa, ele tá montando um lar, ele tá montando um abrigo sonho, ali. né? Sonho. Um lugar Ele tá do investindo abrigo, nesse sonho, protetor, né? Da construção dos laços familiares. Então, essa consciência que eu acho que os próprios profissionais precisam ter, né, Ale? Que tempo é esse que eu vou dispor, por exemplo, nesse primeiro processo de ouvir a necessidade, ouvir o briefing do cliente, Sim. e o tempo de pensar sobre aquilo, porque já vão acontecendo soluções rápidas, urgentes, porque já tem um monte de projeto atrás, e você não também dá o tempo para decantar todas essas informações, né? Pois é, e acho que é muito importante quando você fala isso, porque, de novo, você sonega as histórias que estão por trás dessa possibilidade. Sim. Né? Então, assim, 2 apartamentos com o mesmo layout, por mais que seja um layout incrível, eu duvido que a gestão ali, né, de vivências são as mesmas. Sim, né? as Completamente diferentes. necessidades, né? Né? E aí eu acho que, infelizmente, isso tem acontecido com uma certa frequência por causa do tempo de não conseguir projetar. É que eu tenho muita coisa, eu tenho muito projeto, né? Então nem usa a palavra projeto, você não está projetando. Você não está projetando, você Né? está criando quase que um standard, né? Talvez você esteja fazendo gestão de template.
Entendeu? Não, e se aí vocês me permitem, até Claro. eu acho que o Carol. designer hoje, eu não sou designer, eu sou jornalista, mas eu percebo que o designer e o arquiteto são gestores da ansiedade também desse cliente. Sim. Sim. E como lidar com isso, sendo que você quer contar uma história e quer ter uma narrativa ali nesse projeto? Enfim, eu quero saber dos dois, aliás. Não é fácil. É. Mas eu acho que assim, hoje em dia, quem eu tenho no estúdio, né, eu acho que tem uma sinergia, talvez até de disponibilidade de entendimento. Né? Eu estou disponível a entender o que você está me trazendo, né? Assim como você está disponível em trazer e traduzir o que eu estou trazendo a você. E aí eu te pergunto, né, em tempos tão acelerados que a gente vive, como fazer isso e ao mesmo tempo fazer isso ganhar valor aos olhos do cliente? Eu acho que tem a gente falou Grande tanto, desafio. a gente falou tanto de identidade, né, e até mais, né, o meu viés é ancestralidade, mas eu vou tentar trazer isso de uma maneira mais direcionada ao negócio. Primeiro, você precisa entender o que você entrega. Né? Se você acha que você só faz projeto, então para. Entendeu? Você Fantástico. tem que ter outras camadas ali além do projeto. Ah, mas eu sou muito eficiente, eu sou BIM. Ótimo, né? Que bom isso. Que bom. Né? Tá atualizado. Você tem uma relação aí importante aí de ferramentas e tudo mais, mas a qual, infelizmente, né, você tem 7 milhões de concorrentes. Exato. Né? E eu acho que assim, talvez esse branding, de entender o que você é, o que as suas entregas, a sua jornada de projeto, né? Então, no meu ponto, a minha venda é a pesquisa. O cliente vem atrás de mim e fala assim, ó, eu não tenho dúvidas Que legal. que a pesquisa... O né, valor do teu negócio está na pesquisa. Tá na pesquisa. Né? Então, mas o Ale viaja, Ale faz isso. Sim, isso tudo tem um custo, inclusive pessoal para mim. Sim. Com certeza. Mas ao mesmo tempo, ele é o meu negócio. Né? É por isso que na realidade eu sou contratado, sou reconhecido, né? Enfim. E de algum jeito, né? Eu acho que a sinergia de clientes ela começa a ficar muito mais equilibrada quando isso fica claro para as duas partes, né? Então, assim, eu ouço, né, de novo, falando da nossa mentorização, né, ir lá com os alunos, né, principalmente de interiores, que são arquitetos, falam assim, então, tem muitos clientes que vieram de rede social, né? Ele viu um render, 2 renders, 3 renders, 4 mil renders. Ele viu você no Expo Revestir, ele viu você ali a colar, tá? Olhando tudo aquilo, o que realmente você entrega, né? Meses depois, aquele cliente não deu certo, nossa, a gente só brigou, foi horrível, não me pagou e tudo mais. Então, assim, tem uma falta de clareza nisso. E talvez até essa atração de novos clientes, ela precisa ficar muito tangibilizada nessa clareza, sabe? Nessa descrição, nesse entendimento de quem você é. Talvez desse selfie de verdade. Sim. Entendeu? O nosso escritório é assim porque ele é um escritório de narrativas, que é o que eu uso. Sim, Que sim. legal. Então, Que assim, legal. eu contrato você porque eu quero narrativa, seja para fazer um stand, o escritório de advocacia, um novo restaurante, ou a casa. Então, assim, essas narrativas me interessam, em cadências diferentes, né? Para um negócio A, negócio B e tudo mais. Mas é a narrativa que é a minha venda, entendeu? Então, se você não tem clareza, esse core, né? Eu acho que isso vira um problema. E aí você vai virar mais o escritório nessas filas Porque todas. você vai querer fazer como o outro. E Exato. não é fazer como o outro, né? Cada um tem um jeito de fazer. E eu acho que é isso que é o mais importante, né, Ale? Exato. Não é porque, nossa, eu preciso ter um escritório com tantas pessoas trabalhando para mim, que isso representa, né? Mas existem jeitos, né? Existem formas. A gente tem tecnologia hoje que a gente consegue trabalhar de casa. Pois é. Né? Você não precisa ter um escritório de 40 pessoas para ter um escritório eficiente. Exatamente. E próspero. E próspero. Então isso tem a ver com realmente o seu posicionamento no mercado. Exato. Né? Qual que é a sua qual é a cara, qual é o valor que Qual a o sua valor? marca quer imprimir para o mercado. E aí né? eu volto à questão da responsabilidade do que você entrega. Não, assim, mas o meu projeto é super bem detalhado. Sim, mas ele
ele se esvazia porque ele é uma cópia de outros. Exato. Né? E eventualmente a pessoa também que vai implantar não sabe nem ler, né, Ale? Eu acho que isso é um grande desafio que a gente está enfrentando. Exatamente. Isso é uma dor minha hoje. E eu acho que daqui para frente, em poucos anos, a gente vai sofrer muito Mas ainda, com essa questão, né, de que existe uma camada que contribui para a nossa efetivação do projeto, para a nossa implantação, mas que é ainda muito desqualificada no sentido de não ter um preparo, de não ter tido a chance de ser preparado para realizar aquela ação. Né? Exato. Então, acho que nós também, acho que essa é uma bandeira que eu começo a levantar, que a gente precisa estar muito preocupado em criar uma rede, né, que se importe com quem é que vai executar o nosso trabalho. Porque se eu tenho uma estrutura de projeto, eu tenho um caderno com 50 páginas, desculpa, o cara não sabe nem escrever, por isso que ele te manda áudio. Você já pensou nisso? Né? É um pouco... E é sua responsabilidade também sobre essa leitura. Sim. Exato. Eu ainda, para corroborar o que você está dizendo, eu ainda defendo a escola de ofício. Nossa. Muito. Nós duas somos muito entusiastas. Muito disso entusiastas. Também. Gente, até uma dica, né? Uma exposição lindíssima no Liceu, que foi, né, curada por um professor nosso que vai estar com a gente aqui nos próximos episódios, o Gustavo Curcio, que é um FAO. Que é um queridíssimo. E eu e a Carol somos as tietes do Fãs. Gustavo, né, Carol? Somos fãs. E ele fez propôs, né, uma exposição lindíssima que mostra esse resgate da nossa arquitetura e como esses prédios importantes enquanto referência simbólica da nossa cidade passa por um cuidado, passa por dentro do Artes e Ofícios, né, da escola. Exato. E como isso era feito, né, com menos tecnologia, com mais mãos, né? Mais mãos, manualidade. Mais tempo. De novo, tempo que está aqui. Nosso ativo Tempo mais Tempo precioso. rei. Exato, André. Mas eu percebo muito isso mesmo hoje em dia, como todos os que estão envolvidos numa obra, por exemplo, precisam estar conscientes do que acontece, da narrativa, da história que vai ser contada ali. Sim. Porque senão realmente ele nem fica engajado a trabalhar. Exatamente. Ele vai tudo tem valor pelo no trabalho de dinheiro vocês. que ele vai receber para poder voltar para casa, né? Então isso é uma coisa que é importante. Sim. A gente falar. O cliente às vezes, não, porque aquele cara... Você tem noção que às vezes ele não tem nem dinheiro para comer? Ele não chegou, E às são vezes 8h30 da manhã, ele não chegou. E ele não sabe Você gerir sabe- muitas vezes Sabe também. como ele enfrenta para chegar aqui, né? Então acho que tem que ter esse olhar de empatia também. Sim. Porque a gente cobra uma postura profissional de pessoas que não são profissionais, estão se virando para ganhar a vida, Pois é. né? Eu acho que nesse sentido, de novo, a responsabilidade do arquiteto e do designer, ela, até como mediador, Sim. Exatamente. ela precisa ficar muito mais aflorada, porque às vezes se joga esse profissional ainda mais na fogueira, né? Com certeza, realmente, já vi várias vezes deveria isso estar acontecer. chegando, manda embora, não paga. Então, assim, enfim. Mas eu acho que tem um papel do ofício nessa história que precisa realmente ser contabilizado, Sim. né, e honrado. Aí, de novo, a gente volta para a questão da ancestralidade. A gente está esquecendo, né, Esse da- jeito dessa de construção, fazer, né? da mão construtora. Da mão construtora. Eu sou neto de pedreiro, né? Então, é Olha. uma pedreiro, uma costureira, um alfaiate e uma doméstica, né? Então, Trabalhadores da mão, com a mão. exato. Então, assim, a manualidade Exato. sempre foi muito importante Sim. para os meus avós, né? Então, Sim. eu lembro que o meu avô Zusa chegava do trabalho, que era pedreiro, com as mãos todas machucadas. A minha avó fazia um óleo vegetal para ele e passava na mão dele. Aí ele fazia assim. Eu lembro do cheiro. Nossa. Aí ele agora assim, aí depois ele fazia assim no rosto dela. Ah. Isso é muito forte, né? Ele Muito. construiu e aí depois ele foi amar. Um Isso é ritual Isso também, é muito né? exato. muito Isso é muito forte. E Ale, se você pudesse dar um conselho para designers que querem
seguir por esse caminho, né? De criar peças, projetos que tenham alma, que tenham narrativa, que tenham história. Qual seria esse conselho? Olha, primeira coisa, né? Não se iludam, né, com as primeiras informações midiáticas, imediatas que vocês veem, principalmente no conteúdo digital, porque elas têm inúmeras camadas, né? Então, desde plataformas de imagem até ali imediatos a redes sociais e tudo mais, né? Prezem pela profundidade. E Pesquisa na raiz. Exato, a pesquisa raiz. Então, a pesquisa raiz está na oralidade, que eu acho que, para mim, hoje, se eu tivesse que propor um curso de arquitetura, ele teria uma disciplina que era oralidade, práticas tradicionais, né, e artesanato. Então, acho que ali a gente teria um lugar ali para entender. Complemento, né? Complemento. Então, assim, ouçam histórias, né? Então, pesquisem e ouçam histórias. Porque aí eu acho que a gente consegue ter um desprendimento, né, de se permitir a criar a partir de narrativas pré-existentes, né, para realmente se manterem resistentes e continuarem existindo, né? E aí, de novo, né, evocando a ancestralidade, entendendo essa circularidade do movimento, porque às vezes você está ouvindo e está resgatando uma técnica. Isso é uma homenagem, uma referência, e ela não morre. Ela não morre. É verdade. Cíclico, né? É cíclico, né? Então, talvez esse autoral que a gente fala tanto no Brasil, ele precise de uma investigação um pouco mais profunda, né? Porque a gente está falando de uma autoridade, né, que está muito ligada à construção coletiva, né? Não ao self. Né? A assinatura é um problema, né? Porque ela te coloca realmente no nível hierárquico e, né, e definitivo, não, porque é uma peça assinada. É uma lacração, assim, fechou. Tem um amigo que fala que é uma peça assassinada. Você Adorei. assassinou sua peça. Coitada, agora ela não tem outro tipo de dress code, né? Eu sou assim, sou uma peça assinada. Assassinada. E com todas as atribuições, você é uma peça assinada. Se comporte como? Ela não pode ter um risco, ela não pode ter nada, coitada. Porque se ela é assinada... Ela de laca chinesa tem um risquinho. Coitada dela, né? Mas eu acho que é isso, Carol. Eu acho que a pesquisa e a escuta, né? Ouçam histórias. Escuta, exatamente para contar outras histórias. Quantas histórias o seu Zusa teria para contar? Nossa e para Senhora. falar, isso aqui foi feito errado, né? Exato. Então... De olhar, assim, de humor, né? Eu acho que também falta uma coisa do humor. Ale, você tocou numa questão tão preciosa. Como a gente tá sem humor, né? A gente tá chato. Chato essa... Quando eu era estagiário, Ranzinza. eu adorava ir pra obra porque eu ficava ouvindo as conversas e as brincadeiras e tudo mais. Maravilhoso, as músicas que escuta. Né? E eu tenho uma máxima, assim, né? Porque quando eu comecei a dreadizar o cabelo, né? Eu cheguei numa obra e os meninos olharam assim, né? Chegaram perto, né? Aí a gente trabalhou um tempão, ele falou assim, nossa... Aí um deles falou assim, nossa, adoro você, hein? Eu falei assim, obrigado. Ele falou assim, visual Lenny Kleber, hein? Lenny Kleber. Eu adotei o Lenny Kleber. Quem é Lenny Kravitz aí? É o Lenny Kleber. Lenny Kleber. E eu entrava na obra e falava assim, o Lenny Kleber falou assim que tá errado essa parede de gesso. Eu falei assim, não, gente, vocês puderem arrumar. Não, Lenny. Fica tranquilo. Eu adorei. Canta né? aí. Então, eu acho que essa comunicação, né, foi muito interessante porque, de algum jeito, parece que foi abençoado ali, né? Você levou uma energia quase boa que um pacto, também, né, que você faz com a pessoa. Exato. Olha... E não cheguei lá de uma maneira ditatorial e, assim, a obra impecável, o trabalho acontecendo, sempre fui muito de ouvir, falar assim, mas me conta porque você tá fazendo isso. Não, você sabe, tá vendo esse pedacinho aqui, não vai dar certo. Então, quando você desenhar, daqui seu lápis, daqui você não sabe fazer. Ele falava pra mim. Eu falei, olha só, ele falou assim, da próxima vez você faz direito, você não dá trabalho aqui. É um mestre. Tem que escutar, aprender e seguir. Então, isso é um presente. Escutou com humildade. Exato. Sendo E um astro do né? rock. Um astro do rock, brasileiro. sem saber. Um astro do rock.
Fiquei super lisonjeado com o elogio, né? Mas ele chegou bonitinho, ainda fez assim com a mão. Eu falei assim, adorei. E às Então vezes é isso. muito mais respeitado do que alguém que chega com, né, mais ouvido. Do E que é alguém que humor, chega é com- se empatia, impondo. simpatia, entendeu? Exato. E a gentileza. Então, ele foi gentil comigo, então não tem como não ser. Constrói-se uma relação pautada, né, nessa primeira atitude. Conexão, Né? né? E é uma memória do avô, né? Aquele que brincou comigo poderia ser meu avô há Sim, 40 anos com atrás. E, certeza. aliás, numa outra cidade, né? Talvez um outro grau de oportunidade completamente diferente. Então, não tem como. De novo, ancestralidade. De novo, ancestralidade. Entendeu? Muito bom. E aí, Carol, como estamos aí? Nossa, estamos finalizando o nosso podcast, esse episódio, o poder do design que carrega histórias. Ale, assim, uma aula de Lene Kleber. Lene Kleber. Maravilhoso. Adorei todas as histórias, assim. Você é um contador de histórias, além de andarilho. Obrigado. Fico feliz. Depois, arquiteto e designer. Exato. Obrigado. Mas realmente é algo que transforma as nossas vidas. Nós somos fascinados por histórias, Sim, né? sim. É da nossa condição humana. É. Então acho que nada mais fantástico assim. Muito bom. Muito obrigada por você que estar aqui agradeço. hoje. Ale, muito obrigada por mais essa parceria, Oxe. mais esse papo, né? Não. Muito engrandecedor, acho que para todo mundo, né, Muito Carol? rico, Para os nossos muito rico. ouvintes, para os Várias nossos lições. alunos. Entender também um pouco como a gente pensa, Sim. né? Fora das disciplinas que a gente ministra. Pois é. Quem somos nós, né? Eu acho que é bem importante a gente mostrar um pouco essa cara, porque essa cara, ela constrói a nossa personalidade. Sim, né? e o quanto somos multidisciplinares, multiplataformas. Então, eu acho que também nos dá uma dimensão que eu acho que talvez seja mais importante da nossa humanidade. Sim, com certeza. Entendeu? Então, acho que, mais que tudo, somos humanos. Muito bom. A gente quer conectar e para conectar tem que ter esses elementos e tem que ter no centro de tudo o elemento humano, que é esse que gosta de histórias, que gosta, enfim, tá tudo conectado. Muito bom. Obrigado, gente. Obrigada, Lê. Muito obrigada, Ale. Muito obrigada. Obrigado mesmo.